Queremos desejar que todos estejam aqui com o propósito sincero de adorar ao Senhor e de também receber da parte dele, pela mensagem, aquilo que ele quer que ouçamos nessa noite. Vamos aproveitar para orarmos silenciosamente por alguns instantes e em seguida eu quebrarei o silêncio com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai bondoso, nós reconhecemos a Tua soberania sobre nossas vidas, reconhecemos a nossa incapacidade de compreender totalmente a Tua vontade, mas também reconhecemos a ação do Espírito Santo na Tua igreja, fazendo com que nós, por Tua bondade, por Tua graça e misericórdia, possamos orar ao Senhor e a nossa oração chegar até Ti, Senhor. Nessa noite em que nos reunimos aqui, nos associando a milhões e milhões de irmãos ao redor do mundo, alguns, como nós, gozando de perfeita liberdade de adoração, de culto, outros sob perseguição, outros debaixo de clima de guerra, de fome, de dificuldade, mas sabendo que o Senhor ouve as orações dos teus filhos ao redor do mundo. Estamos vivendo num mundo terrível, mas sabemos que o Senhor tem um propósito e o Senhor tem o controle dessa situação. Nada está escondido aos teus olhos, nada foge à tua vontade. E se estamos aqui, é porque esse momento faz parte da tua vontade. Recebe, Pai, a nossa adoração nesse dia, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Convido todos a abrirem suas Bíblias para a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Leremos os 11 primeiros versículos do capítulo 3. Efésios, carta de Paulo à igreja de Éfeso, portanto aos Efésios, no capítulo 3. Como o próprio versículo 1 diz, ao escrever essa carta, Paulo estava prisioneiro. Leiamos. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de todos vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada, para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo,
o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, e aqui veja, Paulo faz a revelação, que mistério é esse? A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante no seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Eu anunciei até o 11, era para ser até o 11, e eu li até o 12. Mas vamos ler novamente os versículos 10 e 11. Para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Graças a Deus. Então, vamos agora para os louvores. Eu convido os irmãos e as irmãs que estão à frente dos louvores nessa noite. Isso. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Gostaria de um pouco da atenção de vocês. Eu estarei nesse momento ministrando. Teremos 4 louvores. Nesses 4 louvores eu estarei falando um pouco deles. Eu gostaria da atenção de vocês. Gostaria que vocês meditassem um pouco no que eu tenho para falar para vocês hoje à noite. Em um dos louvores que vamos cantar, ele fala: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Já o outro fala que Jesus, eu te amo. Será que realmente estamos amando Deus? Será que realmente estamos nos entregando a Ele? Será que só nos entregamos a Ele ou amamos Ele quando chegamos a vir para a igreja? Ou quando chega a segunda-feira já deixamos de amar? Será que quando chegar a segunda-feira nós tiramos pelo menos um pequeno tempo para orar, falar com Ele ou ler a Bíblia? Será que ao deixar de fazer isso eu estou amando Ele? Será que eu estou honrando e glorificando Ele? Vocês já pararam para pensar o quão pesado esses louvores que a gente canta aqui na frente? Muitas das vezes cantamos sem vontade nenhuma, sem pretensão nenhuma, só por cantar, só para abrir a boca. Muitas das vezes chegamos a vir para a igreja só por conta de uma amizade, por conta que queremos ver alguém. Mas será que estamos vindo pelo propósito certo? Será que Deus merece isso? Merece esses 5, 10, 15 ou 20% da gente? Creio eu que nosso Deus não é um Deus de migalhas. O meu Deus, Ele não é. O de vocês é? Então, peço a Deus que Ele nos ajude e que possamos estar nos dedicando a Ele, nos deleitando nos caminhos dEle e dando 100%, pois Ele merece a nossa melhor honra, a nossa melhor glorificação para Ele e o nosso melhor louvor. Amém? Estaremos cantando o primeiro louvor, não posso explicar. E o próximo, vim para adorar-te.
Jesus, eu te amo, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo, eu te amo.
gostaria de chamar dois diáconos. Estarei orando pelas ofertas nesse momento. Digo já aos irmãos visitantes que não se sintam constrangidos, pois isso é uma prática dos membros da igreja. Oremos. Paizinho, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado. Obrigado por ter nos trazido até aqui em paz. E nesse momento te peço e te suplico que possamos estar honrando com o nosso compromisso para com o Senhor e para com a igreja, Paizinho. Obrigado por tudo. É no nome de Cristo que eu te oro, te agradeço e te peço. Amém. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavado seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve. Se nós a ti confessamos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilhas esse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Estaremos dando continuidade com louvor ao olhar para a cruz.
tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Não ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas, marcas de vitória, vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me Ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. Ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Amém. Som. Quero convidar aqui o pastor Rondinelli. Ele fará uma oração, orará a Deus, tanto pela mensagem como pelo mensageiro, para que o mensageiro tenha a direção de Deus e para que a sua mensagem possa tocar realmente o coração de todos aqueles que ouviram. Quando eu digo de todos, porque sei que todos nós aqui estamos ouvindo, mas tem outras pessoas ouvindo pela internet e ouvirão depois. Então essa mensagem, ela não tem vigor somente hoje, mas quem sabe daqui a algum tempo alguém possa ver e ouvir o que será falado hoje aqui e possa ser tocado pelo Espírito do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Convido que você baixe a sua cabeça para ir me acompanhando.
Nós te agradecemos por todas as coisas, meu Senhor, meu Deus Todo-Poderoso. Nós reconhecemos que o Senhor está governando de forma soberana e reconhecemos que todas essas coisas que nós desfrutamos aqui, desde a tua bondade, a benignidade do Senhor, a graça como misericórdia, todas essas coisas provêm de ti e nós não somos dignos. Nós entregamos os nossos louvores, esperamos que o Senhor tenha recebido, tenha se agradado de tudo que nós temos feito nesta noite e pedimos que o Senhor continue recebendo a nossa adoração e também venha ao nosso encontro com o teu Santo Espírito. Nós desejamos acolher a tua palavra nos nossos corações e pedimos que o Senhor possa habilitar as nossas almas para nós acolhermos a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Utiliza o pastor, seja com ele, que ele seja um intermediário para o Senhor falar conosco nessa noite. Nós somos sedentos pela tua palavra, nosso coração deseja ter vida e nós pedimos que o Senhor venha ao nosso encontro. Por favor, seja conosco, recebe a nossa adoração e também venha falar conosco nesta noite. Eu te peço mediante o teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos, a graça do Senhor possa ser abundante na sua vida. As crianças vão sair, já tem algumas saindo ali por trás. Por favor, as crianças saiam devagar, tá bom? Avise aí seu filho para ele não sair correndo aí. Pode sair devagar, a salinha vai estar lá no canto, tá ok? Eu queria dar um aviso aqui para os irmãos, até antes do pastor Mose avisar, na próxima semana, nós teremos uma sessão pela manhã. Nós não vamos ter EBD, então ele vai dar os avisos também sobre a oração. Eu queria convidar você a participar, a estar conosco aqui. Você que é membro, saber como está a situação da igreja, finanças, membresia, todo esse tipo de coisa, tá bom? Então, a gente vai ter um tempo de oração de manhã e também a sessão, não teremos a EBD. Então, já estou aqui adiantando para convocar você a participar. E também uma outra coisa que nós vamos fazer, nós começamos agora o período quente, né? Já começou o pessoal a se abanar. Então, a gente vai tomar algumas medidas, assim. A gente vai diminuir o nosso tempo de culto, ok? Não porque Deus não mereça, não porque Deus pode ser trocado por qualquer calorzinho, mas é exatamente para melhorar o nosso culto ao Senhor. Então, a gente vai diminuir um louvor, a gente vai diminuir o tempo dos visitantes, com os visitantes. Também vou diminuir o tempo da pregação. Geralmente eu prego 1 hora. E eu vou diminuir para 40 minutos, tirando aí pelo menos uns 20 minutos da pregação. E a gente vai então aí reduzir um bom tempo no culto, para que a gente possa ter um culto mais eficaz, mais compacto, para que a gente também nós não estamos no período mais quente ainda, né? Então vem aí final de setembro, outubro, que vai esquentar mais. E a gente vai fazer isso, tá bom? Para podermos ter um tempo melhor e mais eficaz na nossa adoração. Muito bem, hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Colossenses, capítulo 1. Hoje eu vou fazer um pouco diferente, vou trabalhar uma mensagem mais cheia no sentido de versículos. Eu tenho trabalhado 1, 2 versículos e hoje nós vamos trabalhar dos versos 24 ao 29. Colossenses 1, 24 a 29. As credenciais de Paulo, o Evangelho de Paulo, o mistério do Evangelho, o grande valor do Evangelho de Cristo. Paulo vai concluir aqui o seu capítulo 1, seu primeiro capítulo, e ele vai exatamente trazer alguns complementos das suas credenciais,
E aí a gente vai ler então e vai aprender aquilo que também foi tratado na leitura. O irmão Josué leu, já fez aí uns comentários do mistério, né? Às vezes você vai escuta algumas pessoas falar: não, eu falei mistério, não entendo. Não, na verdade a palavra que é utilizada boa parte das vezes como mistério na Bíblia era algo que no Antigo Testamento estava oculto, mas que com a nova dispensação do Evangelho, com a vinda de Cristo, então isso foi revelado. E o apóstolo Paulo teve uma participação gigantesca neste mistério, nessa revelação. Vamos ler então. Colossenses 1:24 diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual eu me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vocês, a esperança da glória. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, e em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Muito bem, então já estamos entregues aí pela oração que já foi feita. O que é que nós encontramos aqui? O apóstolo Paulo está, como ele faz em várias de suas cartas, trazendo as credenciais. Por que isso era importante? Os falsos mestres, assim tanto em Corinto, como em Éfeso, como aqui em Colossos, Laodiceia. Então, esses falsos mestres, eles tentavam denegrir a imagem de Paulo. Então, lembra o seguinte: Paulo nunca tinha visto os colossenses, Paulo não tinha ido em Colossos. Epáfras ouviu o evangelho, levou o evangelho, era o pastor da igreja. Além de Paulo não ter ido em Colossos, Paulo estava distante de Colossos e preso. Ok? Ele não conhecia os irmãos. Isso traz uma tremenda desvantagem. As pessoas não conheciam Paulo. Paulo estava distante, estava preso. E também eles estavam colocando em dúvida o apostolado de Paulo. Então era necessário que o apóstolo Paulo então fizesse aqui uma legitimação das suas credenciais. Então, dentro desse texto, nós encontramos, em primeiro lugar, a alegria de Paulo. A alegria de Paulo. E ele começa o texto dizendo: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne em favor do seu corpo, que é a igreja. Qual era o argumento dos falsos mestres? Como é que alguém pode ser apóstolo e estar sofrendo tanto? Como é que alguém pode ter sido escolhido por Deus para fazer uma obra e estar preso? Como é que alguém pode receber uma bênção de Deus e ser incumbido de uma missão e sofre tanto? Na verdade, o que nós achamos é que esse Paulo é um amaldiçoado, é um mentiroso, que está usando o nome de Deus e, na verdade, Deus o tem amaldiçoado, com tantas tribulações e tantos sofrimentos. Então o apóstolo Paulo, ele começa o texto dizendo: agora, sabe o que é que acontece? Eu estou transbordando de alegria pelos sofrimentos que eu tenho tido por causa de vocês. Olha que visão de reino. Olha que
tipo de amor grandioso. Alguém que está preso, apesar de não ser aquela prisão como a segunda prisão, né? Paulo estava preso, ele poderia receber pessoas, mas ele não tinha a plena liberdade de ir para onde quisesse. Estava preso. Já havia sofrido muito. Já havia sido apedrejado. Já havia sido açoitado. Mas o coração de Paulo transbordava de alegria por causa dos seus sofrimentos. Quando ele escreve aos filipenses, e os filipenses muito tristes ali por causa da sua situação e da sua prisão, ele se alegra por causa daquilo e ele diz: irmãos, eu estou morto de feliz, porque as minhas cadeias têm servido de impulso para os irmãos pregarem o evangelho. As pessoas estão me vendo aqui preso, estão sendo estimuladas a pregar o evangelho. Toda a guarda pretoriana está ouvindo o evangelho. Então Paulo se alegrava por causa dos seus sofrimentos. O sofrimento de Paulo era exatamente decorrente do fato dele ser um seguidor de Cristo. Paulo chegou em Jerusalém, os judeus o pegaram, o prenderam, queria matá-lo, mas veio lá o comandante lá do exército lá e tirou Paulo. E Paulo, então, num dos seus muitos discursos, apelou para César. O sofrimento de Paulo era por causa do nome de Cristo. O sofrimento de Paulo é porque ele estava preso naquele momento por causa do nome de Cristo. E, na verdade, ele foi chamado para isso. Quando você lê Atos 9, o apóstolo Paulo, que na época era o perseguidor Saulo, ficou cego e o Senhor aparece para um homem chamado Ananias. E diz para ele: vá lá e fala para ele palavras que eu vou te dizer. E ele diz: mas Senhor, esse homem tem assolado as igrejas por todos os lugares. E ele diz: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Ele vai levar a minha mensagem a reis, a poderosos. E ele vai aprender o quanto importa sofrer pelo meu nome. E Paulo sabia disso. Paulo sabia disso. Ele usa uma expressão aqui que muitas vezes dá confusão, quando ele diz que agora eu me alegro e preencho o que resta das aflições de Cristo. Esse versículo tem tido muitas interpretações, dentre elas uma falsa interpretação, onde diz que o sofrimento vicário de Cristo na cruz foi incompleto, e Paulo então estava preenchendo o resto para completar aquele sacrifício de Jesus Cristo. Mas de fato não é isso que Paulo está dizendo. Na verdade, Cristo pagou de uma vez por todas com a sua morte na cruz o valor, o preço da nossa condenação, o preço para nos redimir da escravidão do pecado, o preço para nos libertar para sempre da condenação eterna. O que Paulo está dizendo é que, principalmente ele, seria chamado então para preencher esses sofrimentos. Lembra de um detalhe bem importante para interpretar esse texto. A igreja é um corpo. Cristo é o cabeça, nós somos os membros. E quando um corpo, uma parte do corpo padece, todo o corpo sofre. Paulo estava agora sofrendo para levar o evangelho aos gentios, e ele estava então completando esses sofrimentos que Cristo é o cabeça, Paulo faz parte desse corpo. Então o que Paulo está dizendo é: ainda falta muito sofrimento, os cristãos vão sofrer. E eu tenho então sofrido, ou de fato eu tenho aqui, como ele diz, preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Então o sofrimento de Paulo, o meu sofrimento, o seu sofrimento, não sofrimento qualquer, mas o sofrimento que nós temos, principalmente por sermos cristãos, esse sofrimento é o sofrimento de Cristo. Quando o Senhor chegou a Paulo, ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Paulo não estava perseguindo Cristo, ele estava perseguindo um bando, uma seita de cristãos. E ele diz: é a mim que você está perseguindo. Porque aqueles cristãos faziam parte de um corpo cujo Cristo é o cabeça.
Então lembra, esse sofrimento que Paulo tinha aqui, estava apedrejado, passando fome, naufrágio, todo tipo de coisa Paulo passou. Perigo entre os irmãos, perigo em viagens. Não estavam completando o sacrifício vicário de Jesus para nos salvar, não. Mas de fato, como corpo de Cristo, aquele sofrimento de Paulo, principalmente relacionado aos gentios, tinha que acontecer para que o evangelho chegasse aos gentios e ainda hoje. Josué orou aqui há pouco, agradecendo porque nós estamos aqui e temos liberdade. Mas muita gente por aí é cristão e ainda está padecendo por causa do corpo de Cristo. Porque faz parte do corpo de Cristo. Então, de fato, Cristo sofre quando nós sofremos. Porque Ele é o cabeça do corpo que nós fazemos parte. Mas além da alegria de Paulo, nós temos aqui o ministério de Paulo. Olha o que ele diz no verso 25. Da qual eu me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. A palavra ministro que o apóstolo Paulo usa aqui, é a palavra para diácono, é a mesma palavra, diáconos, servo. É alguém que serve, é alguém que foi chamado para servir. É alguém que presta auxílio, que se dedica a um serviço. Por isso que nós temos aí o ministro da Justiça, o ministro dos Esportes. Mas, de fato, esse termo utilizado na Bíblia é de alguém que foi chamado para auxiliar e para se dedicar a um serviço. E Paulo diz que esse serviço aqui é especificamente o serviço de Deus. E nós temos uma outra palavra importante aqui também. A palavra que ele chama aqui de dispensação. A Bíblia NVI chama de responsabilidade. Mas a palavra grega que é utilizada aqui é a palavra oikonomia, ou oikonomos. A oikonomia era aquele trabalho que era realizado por alguém que administrava a casa. Como, por exemplo, José, lá no Egito. Potifar entregou a responsabilidade de toda a sua casa nas mãos de José. Então José era um oikonomos, era aquele homem despenseiro que cuidava de todas as tarefas, a administração de todos os produtos da casa. Então o apóstolo Paulo, ele usa essa expressão aqui para se referir a esse período dessa dispensação da graça, onde o evangelho, que até então havia sido entregue, num certo sentido, ao povo judeu, lá quando os oráculos foram entregues, agora o apóstolo Paulo era o homem responsável para levar a mensagem de salvação, não só ao povo judeu, mas a todos os homens. O apóstolo Paulo foi dado essa responsabilidade, tanto de pregar o evangelho, de pregar, de anunciar a palavra aos perdidos, aos gentios, e de comunicar esse evangelho. E o evangelho que ele menciona aqui, ao qual ele chama de mistério. O que era o mistério? Durante todo o tempo, Deus foi trabalhando, apesar dele dar alguns insights, algumas dicas, de que ele iria salvar um povo estranho, como ele falou para Moisés. Ele chegou a dizer para Moisés: eu vos porei em ciúme com um povo que não é povo. Ele falou isso para Moisés. Paulo relata isso em Romanos. Depois ele falou para Oséias: eu vou pegar um povo que não se chama meu povo e vou torná-los meus filhos. Mas ele não entrou em detalhes a respeito desse assunto. Então, de fato, esse assunto ficou escondido durante todo o tempo. Todo o tempo era um mistério. E então, quando vem esse período, essa dispensação, essa oikonomia, ou esse período de dispensação, Deus então revela um mistério que as outras pessoas não tiveram o privilégio de saber. Que os gentios, como ele diz lá em Efésios e foi lido, os gentios seriam também co-herdeiros da mesma graça de vida. Você já parou para pensar nisso?
Se esse mistério não existisse, todos nós aqui brasileiros estávamos perdidos. Porque nenhum de nós é judeu. Nenhum de nós é judeu. Ou a gente ouviria, nos tornaríamos judeus, seríamos feitos prosélitos, ouviríamos o evangelho, a pregação do judeu, aceitaríamos a lei de Moisés, seríamos circuncidados, ou não tinha salvação para nós. Estávamos perdidos. Essa daqui deveria ser uma das passagens mais conhecidas e que deveria trazer mais alegria para todo o povo não judeu na Bíblia. Porque foi da cabeça de Deus, do coração de Deus, a ideia de salvar um povo que não era o judeu. Então Paulo vai dizer lá em Efésios, ele diz que os gentios foram feitos co-herdeiros. E aqui ele diz o mistério, então, Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança gloriosa. O que é que significa isso? Esse mistério significa que Cristo estaria então habitando agora dentro dos gentios. Quando você começa a observar a história lá em Atos, principalmente, o livro de Atos é um livro de transição. Ele sai dos evangelhos, aí o livro de Atos faz uma transição dos evangelhos para as cartas do Novo Testamento. Quando você vai começar a entender o progresso do evangelho, o evangelho aconteceu lá em Jerusalém, o Espírito Santo desceu, ali começou uma igreja. Pedro dá um discurso, Pedro dá outro discurso, de repente você tem 5.000 pessoas, mas todo mundo ali, tudo acontecendo em Jerusalém, tudo em Jerusalém. Em Atos 1:8, Jesus diz assim: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, aos confins da terra. Mas passa-se Atos 1, Atos 2, Atos 3, Atos 4, Atos 5, Atos 6, Atos 7, tudo em Jerusalém. Aí chega Atos 8:1. Tinha Atos 1:8, vão e sejam minhas testemunhas. Não foram. Então aconteceu Atos 8:1, que diz o quê? E havendo grande perseguição, todos os cristãos se espalharam, ficando em Jerusalém apenas os apóstolos. Então, tudo que era cristão, cristão judeu ou judeu cristão, se espalharam pelo mundo levando o evangelho. Quando chega em Atos 10, Pedro tem aquela visão, né? Atos 10 e Cornélio, aquele período lá de Cornélio, que tem a visão de um anjo, e Pedro também tem a visão aquele lençol caindo cheio de animais. Quando ele vai até a casa de Cornélio e prega o evangelho, naquele momento ali, alguns judeus vão com eles, da circuncisão. E eles ficam admirados que gentios, não judeus, agora haviam recebido o evangelho, o Espírito Santo. Pedro é chamado então no capítulo 11 e dá um relato. Irmãos, o Espírito Santo caiu sobre eles da mesma forma que aconteceu conosco lá no início. Quando chega em Atos 15, que tem o concílio das igrejas, então está lá Tiago, Paulo, Pedro, todo mundo reunido lá para saber, rapaz, é verdade, os gentios agora, Deus decidiu salvar os gentios. E o que é que a gente vai fazer com eles? Eles devem obedecer à lei de Moisés ou não? E aí eles estabelecem lá aquele padrão, dentre eles algumas coisas relacionadas para haver um bom relacionamento entre judeu e gentio. Como, por exemplo, a carne sufocada, o sangue. Por que é que eles não podiam comer? Porque é pecado, a gente não pode comer hoje? De jeito nenhum, a gente pode comer carne sufocada, galinha cabidela, não tem problema nenhum comer isso. Por que é que eles colocaram lá daquele padrão? Aí ele diz lá, porque Moisés tem sido lido em todos os lugares onde tem sido pregado. Era simplesmente para que houvesse uma boa comunhão entre a igreja gentílica e a igreja judia. O mistério é Cristo em vocês. O Cristo que os judeus esperavam, o Messias que os judeus esperavam, que rejeitaram, que entregaram às autoridades, ele entraria agora na vida dos gentios. Esse Cristo habitaria agora no coração dos gentios, por todo o mundo. O mistério.
qual Paulo foi chamado para ser, então, o ministro dessa nova dispensação. Então a gente vê a alegria de Paulo, o ministério de Paulo, mas a gente vê no verso 27 o mistério e a mensagem, que é exatamente isso aqui, aos quais quis dar Deus a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então aqui a gente tem o mistério e a mensagem do apóstolo Paulo. A realidade é que o apóstolo Paulo foi um homem que foi utilizado por Deus como um instrumento, ele deixa isso muito claro para Pedro. Vocês foram chamados aos gentios e eu fui chamado e separado para os gentios. Vocês são a coluna dentre os judeus. E eu fui chamado para pregar aos gentios. Então o apóstolo Paulo foi um homem extremamente responsável, um instrumento nas mãos de Deus para levar o evangelho. E inclusive esse evangelho chegou a nós aqui no Brasil, em pleno século XXI, porque o apóstolo Paulo começou aquele trabalho lá naquela época. A alegria de Paulo, o ministério de Paulo, o mistério e a mensagem de Paulo, mas nós temos no verso 28 o método do apóstolo Paulo. Olha o método que ele usa. O qual, ele falando sobre Cristo, não é? Cristo em vós, então ele diz o qual, ou seja, o Cristo, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Você observou aí que por 3 vezes o apóstolo Paulo usa a expressão todo homem? Você deve lembrar que tudo que Paulo está escrevendo, ele está escrevendo já para combater o pensamento gnóstico, uma heresia que poderia destruir a igreja em Colossos. Certo? Tudo que ele está escrevendo, cada palavra, cada trecho, ele está pensando em algo para refutar, para combater o pensamento gnóstico. E aqui você lembra que a ideia do pensamento gnóstico era o quê? Eles falavam muito sobre mistério. Havia uma doutrina misteriosa, oculta, inclusive Paulo lá nos Efésios chama as coisas ocultas das trevas. Então, eles diziam que havia uma doutrina misteriosa, oculta, que era revelado a poucos escolhidos. E o apóstolo Paulo está combatendo, e ele por 3 vezes aqui ele fala todo homem, como a gente viu na pregação última. O evangelho é o evangelho para todas as raças, para todos os povos, para todo nível de intelectualidade. Não há uma raça específica, como era no Antigo Testamento, os judeus, e você para poder entrar na salvação, no reino ali, você tinha que se tornar um prosélito. Mas o evangelho é o evangelho que é levado a todos, todo homem. E aqui a gente percebe então o método que o apóstolo Paulo usa. A primeira palavra que ele utiliza aqui é a palavra advertir, que significa admoestar, que significa aconselhar. E aí Paulo fazia isso muito bem. Muitas vezes ele chegava para as pessoas para mostrar para elas que elas estavam perdidas. Ele chegou para as pessoas lá em Atenas e ele disse: olha, vocês têm adorado aí a vários deuses, mas tudo bem, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas ele manda que todos os homens em todos os lugares se arrependam, porque ele estabeleceu um dia em que ele há de julgar a todos por meio de um varão a quem creditou e destinou, Jesus Cristo. Então o método que Paulo usava era o quê? Advertindo. Mas além de advertir, ele usa outra palavra também, instruindo. Advertindo, anunciando, advertindo e ensinando. A ideia aí da instrução. Cristianismo é instrução. Cristianismo é ensinamento. Eu agradeço a Deus pelas igrejas batistas, principalmente pelos batistas, né? E outras igrejas fundamentalistas que têm aí as suas escolas bíblicas. Porque uma das coisas que nós temos forte hoje, principalmente nos movimentos fundamentalistas, é exatamente a questão do ensino
do ensino. Existem grupos por aí que são radicalmente contra ensino. Como é que se prega? Não, você chega lá, o irmão recebe uma revelação, aí vem tu hoje pregar. Aí o irmão chega lá, abre a Bíblia, ora ao Espírito Santo, abre a Bíblia e fala um bocado de coisa. Aí você imagina o que é que vai sair numa pregação desse jeito, não é? Então, assim, o apóstolo Paulo vai falar aqui sobre a instrução. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, na sua segunda carta, ele diz assim, ó, quando você vier, traz a capa e traz os livros. Traz os livros. Paulo era um estudioso. Quando ele estava diante das autoridades dos seus discursos, lá no livro de Atos, um deles, se eu não me engano, foi Festo, disse, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Paulo era um homem estudioso. E ele ensinava, ele advertia e anunciava a mensagem de Cristo, o Evangelho. O método que Paulo usava era exatamente esse, de ensinar, de anunciar e de advertir. Mas além da alegria de Paulo, o ministério, o método de Paulo, havia o objetivo de Paulo. Qual era o objetivo dele? Quando ele anunciava, ensinando e advertindo a todo homem. Levar todo homem perfeito a Cristo. Qual é a ideia aqui? Essa palavra perfeito, que também era uma palavra muito utilizada pelos gnósticos, além de mistério, né? Havia um mistério que Deus dava a revelação a poucos. Paulo está dizendo, pois o Evangelho era um mistério que esteve revelado, mas agora esteve oculto, mas agora foi revelado para todos os homens. E eles usavam essa expressão de perfeito para aqueles que iniciavam no gnosticismo. Entraram na perfeição. E Paulo está dizendo aqui, pois sabe qual é o meu objetivo? Eu anuncio, eu instruo, admoesto, ensino para apresentar todo homem perfeito em Cristo. A palavra perfeito aqui tem um sentido de maduro, aperfeiçoado. Não significa perfeito no sentido de impecabilidade. Mas a ideia aqui é que é importante. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: eu levo o Evangelho e eu trabalho para que essa pessoa que recebe o Evangelho, ela possa crescer e se tornar alguém maduro na fé. Muitas vezes a gente erra em várias partes nisso aqui. Muitas vezes a gente erra como igreja em alguns aspectos. Primeiro, a gente às vezes está preocupado só em pregar o Evangelho para as pessoas. A gente prega, fulano se converteu. Aí tem gente que diz, fulano levantou a mão na igreja, se converteu. Aí pronto, aí joga. Aí pouco se preocupa com o crescimento, porque a mensagem do Evangelho de Cristo não é essa, prega e pronto. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Pregar e ela se converter é só uma parte do processo. Ela precisa crescer, ela precisa conhecer Cristo. E o apóstolo Paulo sabia que essa coisa de só pregar e só jogar, não era isso que ele tinha interesse. Levar o Evangelho para uma pessoa, fazer essa pessoa crescer e apresentar essa pessoa perfeita, madura, aperfeiçoada, aprimorada em Cristo. E essa deveria ser uma preocupação nossa como igreja. Completo, maduro. Paulo trabalhava para alcançar o desenvolvimento espiritual das pessoas ao qual ele pregava o Evangelho. Então nós temos a alegria de Paulo, o ministério de Paulo, o método de Paulo, o objetivo de Paulo, e nós temos aqui por último o esforço de Paulo. Olha o que ele diz no verso 29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Ele usa aqui algumas palavras. A palavra que ele usa aqui para afadigo, copial, significa ficar cansado, fatigado. Significa uma labuta, uma carga, uma aflição.
ela tem o sentido de você trabalhar até cair de exausto. Então Paulo fazia isso, ele usa essa expressão, olha, para isso, ou seja, eu fui chamado para um ministério, eu fui chamado por Deus para anunciar aquilo que esteve oculto nas gerações passadas, mostrar aos gentios que eles foram beneficiados com a graça de Deus, de Cristo habitar neles, e eu luto, me esforço para apresentar todo o homem perfeito em Cristo. Então Paulo usa essa expressão de afadigar, mas ele também usa a expressão esforçando-me. Essa palavra aqui, agonizomai, agonia, vem da nossa expressão portuguesa de agonia. Rapaz, fulano estava com fome e deu uma agonia. Rapaz, fulano se esforçou tanto que deu uma agonia. Agonizomai era uma palavra dos treinos do pessoal que ia para as Olimpíadas, em Corinto, na Grécia. Significava competir com adversários, lutar, se esforçar ao extremo. Quando a gente olha para a vida de Paulo, o homem era um monstro. Apesar de não ter sido muito valorizado por algumas igrejas na época, e apesar de ter sido tão denegrido pelos falsos mestres, o apóstolo Paulo era simplesmente um monstro. Capacitado por Deus para fazer a obra, um homem de resiliência. Estava preso, estava cantando louvores, estava naufragando no navio, mas estava confiante em Deus, apanhando, foi tirado como um morto, deixaram ele lá, pronto, morreu apedrejado. Quando o pessoal sai, ele se levanta, sacode o pó, vamos voltar para dentro da cidade de novo. Era um monstro, capacitado por Deus. E ele usa essas expressões aqui, eu me afadigo, eu me esforço, o mais possível. Mas ele também reconhece que havia um poder capacitando a ele para fazer essa obra, quando ele diz, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Ele sabia que Deus o capacitara para isso. Quando Jesus apareceu várias vezes para ele, disse, você vai sofrer por causa do meu nome. Mas ninguém vai tocar em você, porque eu tenho uma obra na sua vida e você vai fazer até o final. Então Paulo tinha confiança. Ele sabia que havia uma graça sobre ele. Não é capacidade do homem em si. O homem por si só não é capaz. O homem por si só ele é frouxo. O homem por si só ele é um covarde, como Pedro. Você, seu sotaque denuncia você estava entre eles. E Pedro olha para uma simples criada e diz, não, eu não o conheço, nunca ouvi esse homem. Aí vem o Espírito Santo na vida de uma pessoa e o capacita. Aí ele chega diante do Sinédrio e pergunta para o Sinédrio, verifiquem entre vocês se é melhor o homem obedecer a Deus ou aos homens. O que importa mais? Sermos obedientes a Deus ou a vocês? Ousadia, intrepidez. Sabe o que é que a gente aprende com esse versículo aqui? Principalmente esse 29. Aquele aparente paradoxo, que muitas vezes é mal interpretado, de que a necessidade do esforço humano e a capacitação de Deus. Não, Deus é que faz tudo. Não, é Deus, tudo é Deus. E aí a gente acaba negligenciando a responsabilidade humana. Deus capacita, Paulo reconhece, está aqui, ó. Segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então Paulo sabia que ele fazia porque Deus o capacitava. Porém, para aí, não para aí. Olha a expressão que ele usa. Me afadigo e me esforço. Então aqui é aquela velha história da soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus é soberano em tudo, tudo que Ele quer vai acontecer. É Ele quem dá graça. Foi Ele quem disse para Paulo, eu não vou tirar o espinho na carne. Eu vou te dar uma graça capacitadora para você suportar, para você sempre se manter humilde. Então existe uma graça capacitadora, existe o poder de Deus, mas existe também a responsabilidade humana. Do esforço, do empenho.
O apóstolo Pedro, ele usa lá a expressão em 2 Pedro capítulo 1, quando ele vai dizer: portanto, esforçai-vos diligentemente para comprovar que vocês são chamados e que vocês são eleitos de Deus. Tirando alguns ensinamentos e aplicações para nós, então, aqui. Em primeiro lugar, o sofrimento pelo nome de Cristo é um privilégio. E eu sempre tenho perguntado isso para vocês. Será que você estaria disposto para sofrer pelo nome de Cristo? E conhecendo a igreja, eu sei que muitas pessoas não estariam. Muitas pessoas não estariam dispostas hoje a sofrer pelo nome de Cristo. Você pensa só assim: se você tem vergonha de pregar sobre Cristo para alguém, só porque tem a possibilidade dele ridicularizar você, você imagina uma arma apontada para você. Você imagina uma ameaça de você ser preso. Só a graça de Deus para fazer uma pessoa que é tão medrosa e envergonhada porque não tem coragem de falar de Cristo, suportar firmemente a decisão de pagar um preço pelo nome de Cristo. Pensa sobre isso. Porque lá no meu íntimo eu penso que não está muito longe, talvez eu ainda pegue isso daqui ainda lá para frente, mais uns não sei quantos anos, 50, 60 anos lá para frente. Eu acho que a gente ainda vai enfrentar algumas coisas desse tipo. Sabe? Há 15 anos atrás eu falava sobre a questão da perseguição sobre homossexualismo, esse tipo de coisa. E nós chegamos. Há 15 anos atrás eu falava assim: olha, vai chegar uma época aí que a gente vai ficar proibido de falar alguns trechos da Bíblia. E lá na França, por exemplo, algumas igrejas são supervisionadas com câmeras e os pastores não podem pregar certos textos da Bíblia. Então talvez daqui a 10, 15, 20 anos eu esteja ou não esteja pregando, porque isso aqui vai se cumprir. Mas o que eu quero dizer para você é que sempre procure olhar o sofrimento por causa de Cristo como um privilégio. Lá em Atos, se eu não me engano, foi o capítulo 4, os apóstolos saíram se regozijando, porque apanharam pelo nome de Cristo. Os covardes e medrosos, lá do Getsêmani, em Atos 4, estão alegres e regozijantes, porque apanharam por causa do nome de Cristo. Paulo estava preso e se alegrava por causa disso, porque estava preso pelo nome de Cristo. A divulgação do Evangelho. Existe uma responsabilidade sobre nós, irmãos. O apóstolo Paulo foi um dos pioneiros usados por Deus para levar o Evangelho aos gentios, e dali então o Evangelho se espalhou e chegou até nós hoje. A palavra da salvação chegou até nós hoje. Nós não podemos ser a geração maldita que o Evangelho vai parar em nós e não vai ter o progresso. O mistério que esteve oculto das gerações e séculos foi revelado. Cristo em vocês, a esperança da glória. Sabe qual é o problema? É que para muita gente o mistério continua sendo o mistério por nossa causa. Porque a gente não tem coragem de falar para as pessoas. Porque a gente não tem coragem. E aqui eu quero destacar um ponto bem específico. A gente não tem mais hoje aí, não tem mais como a gente fazer culto de rua. Pelo menos aqui dentro da cidade não tem mais. Não funciona. Não funciona. Aliás, se você quiser fazer alguma coisa errada na rua, você marca um culto naquela rua que todo mundo entra e não fica ninguém fora. Não funciona mais culto de rua, infelizmente. Com muita tristeza eu digo isso, porque nós temos muitas pessoas aqui na igreja que se converteram em cultos de rua. Não funciona mais. Evangelismo porta em porta, principalmente com pandemia e ladrão e golpe de todo jeito. Ninguém abre mais as portas. É lá no interfone. Quem é? Não, eu sou da igreja, que falar um pouquinho do evangelho. Não, muito obrigado. Desliga. Muros altos, portas fechadas. Acabou. Como é que a gente vai levar o evangelho para as pessoas? É no dia a dia. É no mano a mano. É lá na oportunidade.
É em toda oportunidade. Não podemos perder tempo. Ontem a gente teve um batismo em Ouro Branco. Fui para lá antes de ontem. Ontem a gente teve batismo, teve o culto. Estava lá no batismo, lá na casa dos pais da moça. E lá mesmo eu perguntei para o pai. E o senhor? Não, eu levo todo mundo lá para a igreja. Mas o senhor precisa entender a necessidade que o senhor tem. Não só de levar a sua família para a igreja, que isso é bom. Mas o senhor ouviu o evangelho e preguei. Vou pescar lá em Farias Brito, vou mergulhar. O irmão chamou a gente para almoçar na casa de fulano. Almoçando lá e dizendo, meu Deus, tanta gente aqui, eu não posso sair daqui sem falar. Na hora que a gente estava saindo, agradecer pela comida, eu queria só falar uma coisa para vocês. Aí comecei a falar. Depois ele foi dizer lá pro irmão lá, o Hernandes. Rapaz, eu gostei desse negócio aí que ele falou. É diferente. Nós precisamos aproveitar todas as oportunidades. Eu conheci uma mulher lá em Souza. Infelizmente ela não está mais na igreja lá, que eu preguei na época. Todo mundo que chegava na casa dela, ela pregava. Ela tinha um folheto na porta, os folhetos. O cara vinha deixar o gás, botava o gás lá no canto, instalava, ela pegava o folheto e dizia, meu querido, olha, dá uma lida nesse folheto, tem uma mensagem, olha, Jesus Cristo, papai, pregava o evangelho, entregava o folheto pro cara. O cara do gás. Aí vinha o outro comprar alguma coisa lá na casa dela, saía ela, olha, leva esse folhetinho aqui, aí pregava de novo. Tá? Eu acho bonita aquela cena daquela mulher. A dona Maria entra nas topics, leva grito, até ameaça. Gritos. Eu não quero ouvir a senhora falar aqui não. Cale sua boca, pare de falar. Até que se levanta alguém e diz, deixa ela falar aí. Ela é livre para falar. Ela vai falar, pode falar, senhora. E ela fala. Tem topic que ela entra e o topiqueiro já diz, não fale aqui dentro desse carro. Não fale, só está proibida. Aí a coitada entra, é o dono da topic, ela entra e fica calada. Nós precisamos levar a mensagem. Não é responsabilidade só do pastor, não. Dos diáconos. É minha e sua. Aproveite cada oportunidade. Cada oportunidade. Lembra como você vai ser cobrado? Quantas oportunidades estiveram diante de você? Cada um de nós aqui. Quantas oportunidades, quantas pessoas a gente decide falar, a gente pode apresentar esse mistério que agora foi revelado, essa grande bênção. O povo não judeu pode ser salvo. Pastores e igreja. A nossa responsabilidade, pastor Rondinelli, pastor Mose, pastor Cícero Paulo, a nossa responsabilidade e a responsabilidade da igreja é levar todo homem perfeito a Cristo, apresentar todo homem perfeito a Cristo. Então, é uma responsabilidade muito grande. O discipulado é um dos ministérios mais difíceis dentro da igreja, junto com o evangelismo. É você pegar uma pessoa que está começando na vida cristã e ensinar para ela até ela amadurecer e chegar no estágio onde ela possa andar só. Então a nossa missão não é pregou, levantou o dedo na igreja, pronto, senta aí, agora é contigo. Não existe isso. Nós precisamos nos afadigar. Eu estou aqui hoje de tarde, eu estava, meu Deus, tomara que chegue logo o pós-culto para eu poder descansar, porque você imagina, passei a semana estudando, visitando, vindo para um canto, para o outro, aí viajo, aí vou para Ouro Branco, chega lá, aí tem um monte de coisa para fazer, apesar de lá também ter um tempo assim, até de descontração, aí começa, aí no outro dia, aí vem culto, vem batismo, vem programação, aí dirige de noite, chega em casa 11 horas, no outro dia acorda, vem para a EBD, aí vai para o almoço, aí vem para o culto, a cabeça fica o corpo afadigado. Fatigado. E o que é isso comparado a um homem desse aqui? Viagem de navio, naufrágio, a pé, de cavalo, de jumento, sofre, peia num canto, fome no outro, nudez no outro, frio no outro, perseguição entre os falsos, entre patrícios, ladrões e... Meu Deus do céu. Nós temos toda a oportunidade hoje para pregar. Sabe o que é que nos impede? 2 palavras, medo e vergonha. Medo e vergonha. Só isso. 2 barreiras. Mas se nós de fato amarmos as pessoas, como João diz, o amor lança fora o medo.
Nós vamos lançar fora, deixar de olhar para nós mesmos e levar o evangelho. Pode criticar. Sabe qual foi a resposta que eu ouvi ontem quando eu perguntei para o homem? Se eu morresse, ia para onde? Cemitério, meu filho. Disse, legal. Aí eu fui tirando assim, bem. Boa, foi boa, gostei. Mas, ó, né? Não importa. O que importa? Tá entendendo? O que importa se você vai dar o folheto, o cara vai dizer, cara, essa porcaria, foi você que ele rejeitou? Foi não. A mensagem que está lá é o nome de Cristo, é o Pai que ele rejeitou. Pensa sobre isso. Nós precisamos nos esforçar dentro da graça capacitadora de Deus. Nós estamos aí, eu fico olhando, as pessoas se esforçam para tudo. Para tudo. Tem gente aqui que dá o sangue pela empresa que trabalha. Tem gente que dá o sangue pela própria empresa. E aí quando chega às vezes na igreja, não tem nada. Não se envolve com nada, não faz nada pelo reino, não tem preocupação com nada. O que é que está errado nisso? Não, pastor, eu tenho que comer, a Bíblia diz, claro que você tem que comer. Claro que você tem que sustentar a sua família. Mas existe uma obra em andamento. O apóstolo Paulo usa essa expressão, eu me esforço, eu me afadigo. Entendendo que há uma graça capacitadora sobre mim. Então existe essa responsabilidade sobre nós. Quantas pessoas aqui se entregaram para fazer obras? Tem alguém cuidando dos filhos de vocês ali agora. Sabe onde era que ele estava pouco tempo atrás? No mundo, perdido. Perdidão mesmo. Destruído a vida. Aí Deus traz de volta. Aí ele começa a sentar no banco, e fica lá quietinho. Aí Deus enche. Quero começar, eu quero fazer um trabalho com criança, aí está aí, empolgado. Todo domingo traz a televisão de casa. E está lá cuidando dos teus filhos. Ensinando o evangelho para eles. É só você se entregar. É só você se dispor. Tem irmãos aqui na igreja que trabalham, que lutam, que ralam, que estão aí por aqui de cansaço de serviço, mas estão envolvidos, se esforçando, porque sabe que tem algo muito maior do que a empresa, do que a família, do que a própria vida deles. Existe um Deus, existe um reino sendo estabelecido. Pensa sobre isso. E eu queria também falar por último sobre o seu papel em aprender e instruir. Então, todo mundo tem essa função, todo mundo precisa aprender. Né? Josué até hoje de manhã falou assim, não pense que eu quero ser como pastor, que sabe tudo. Né? Não sabe não, coitado do pastor. Muitas horas, muitos dias de leitura e estudo. Para trazer uma pregação, para trazer um estudo. São horas e horas. Dias. Para poder falar aqui 1 hora. 40 minutos. Todo mundo. Cristianismo é aprendizado. Cristianismo é comunicação, é levar a mensagem. Cristianismo é instrução. Você sabe o que é que a Bíblia diz assim? E Jesus andava por todas as cidades, pregando o evangelho do reino e curando, ensinando. Procura quantas vezes numa concordância tem a palavra ensinava, ensino, nos evangelhos, porque era a mensagem de Jesus, era ensinar as pessoas, evangelho é ensino. Então, você precisa valorizar isso. Nós nascemos num país que não valoriza cultura, não valoriza a história, não valoriza a bandeira, não valoriza a leitura. Nosso país não valoriza ensino. Você fala de estudo, nossa, as pessoas não são ensinadas a ler desde criança. Nossos filhos não são ensinados a ler, a escola não ensina. Nós não ensinamos, porque eles não viram na gente, né? A maioria, os filhos não veem nos pais a leitura, então eles não gostam, não querem. Mas cristianismo é aprendizado. Cristianismo é ensino. Cristianismo é crescimento no conhecimento de Deus. Eternidade é conhecer Deus. O Antigo Testamento, Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós precisamos cada vez mais nos aprofundar no conhecimento de Deus. Para encher de conhecimento intelectual? Não, para conhecer mais a Deus, para amá-lo mais, para servi-lo mais.
Esse é o nosso objetivo. Aí a gente fica focado aí, mundo, não sei o quê, princípio, sei lá. Nós precisamos acordar para isso. Tudo bem que o apóstolo Paulo foi um apóstolo, foi chamado especificamente para isso. Mas se todo mundo pensar assim, não, o apóstolo Paulo foi chamado para isso, então ele faz, eu já me salvei e pronto. Coitado de nós. O mistério não teria sido revelado para nós. Não pense dessa forma. Leve para outros o que você, de graça, ganhou. Eu queria pedir para você orar um pouquinho agora. E eu queria fazer um convite para você que está nos visitando hoje. Eu queria dizer para você o seguinte. Você ouviu sobre isso aqui? E eu queria explicar para você assim. Não existe aqui uma questão de, como algumas pessoas dizem, mudar de lei, ir para a lei dos crentes. Você ouviu aqui que havia um mistério, algo que estava oculto e que agora foi revelado pelo Espírito Santo, na época lá do apóstolo Paulo, foi revelado aos gentios que Cristo iria habitar. Agora, para ele habitar, queria dizer para você assim, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa abandonar a sua vida de pecado, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor, vai ser o Senhor da sua vida, você rendendo o domínio da sua vida para Cristo e confessando seus pecados a Ele e entendendo que a morte dele lá na cruz é o preço pelo qual Ele vai habitar em você, é o preço pelo qual Ele vai perdoar os seus pecados. É por isso que ele diz, quem crê em mim tem a vida eterna. Crer em Jesus não significa só você acreditar que tem um Jesus lá no céu, não. É uma vida com Ele. É conhecer o que Ele quer através da palavra. É uma entrega. Cristo em você. Você pode sair daqui esta noite com Cristo em você. Você sair daqui com uma esperança gloriosa no seu coração. O perdão dos seus pecados. A restauração do relacionamento com Deus que está quebrado por causa do seu pecado. E se você deseja isso, se o Espírito Santo está trabalhando na sua vida, te fazendo entender, você pode orar e pedir a Deus o perdão. E você dizer para Deus nesse momento, Deus, eu entrego minha vida a Ti. Eu te peço perdão pelos pecados que já cometi contra Ti. E eu reconheço que Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar. E eu entrego a minha vida para Ele. Porque até agora eu vivi a minha vida e pelo que eu estou vendo, está dando tudo errado, porque eu não sei administrar a minha vida. Mas eu entrego a minha vida para Cristo. Perdoa os meus pecados. E se você tomou essa decisão, e esse é o desejo do seu coração, eu gostaria que você ficasse de pé, ou levantasse uma mão, ou fizesse um sinal que você tomou essa decisão essa noite. Para que levantar a mão, pastor? Para eu saber que você tomou a decisão, para poder te ajudar nessa caminhada com Cristo, através de estudos, de acompanhamento. Alguém? Ok, então nós vamos orar, e aí eu já quero convidar o pastor Mose. Já quero pedir o pessoal da recepção que venha também já para esperar aqui na frente. E assim que o pessoal da recepção estiver falando, o pessoal do louvor já vem para o louvor final, tá bom? Para não ficar assim, depois de terminar, aí senta, aí o outro vai, ainda tem que vir de lá para cá. Então já pode vir, o pastor Moço já vem, o pessoal da recepção já vem. E quando o pessoal da recepção começar a falar, o pessoal do louvor já... Ok? E aí eu quero me reunir depois com o líder do grupo de louvor, o pastor Mose como líder dos dirigentes de culto e o líder da recepção para a gente acertar algumas coisas relacionadas aos próximos cultos, ao tempo dos próximos cultos. Líder de louvor, líder de recepção e pastor Mose. Pode vir. Vai ter um especial, das crianças? Ah, pronto. Então a gente vai dar aqui os avisos, vai ter a apresentação dos visitantes, então a gente vai encerrar com a apresentação das crianças, ok? Não se estender mais.
Boa noite, irmãos. Vamos passar para os nossos avisos da semana. Lembrando aí os irmãos, na quarta-feira, culto de oração ao Senhor, iniciando às 19 horas. Convidamos os irmãos a estarem aqui presentes. Na sexta-feira nós temos sociedade masculina e feminina, iniciando aí às 19h30. Então a programação voltada aí para os homens e para as mulheres. No sábado nós temos um encontro com os adolescentes, iniciando às 15 horas. E com a mocidade, iniciando às 19 horas. No domingo pela manhã, nós teremos um momento de oração, iniciando às 6 horas da manhã, finalizando às 9 horas da manhã. Então, convidamos toda a igreja a se fazer presente. Faz tempo que nós não temos um momento como esse. É muito bom, é muito gostoso. Então, venha, participe, chega aqui, saia de casa às 5h40, 5h30, para que você possa chegar aqui às 6 horas da manhã, tá? Às 19h15 vai ter então sessão. Alguém levantou a mão? Edinho, ok. Edinho pede para lembrar que no próximo final de semana nós teremos também a ceia do Senhor, tá? Sessão pela manhã às 9h15 e aí à noite ceia do Senhor e culto de adoração ao Senhor às 18 horas. Tem mais um especial. Ainda há vagas na van para o passeio de Iguatu. Se você tem o interesse de ir, você tem até o final do mês. Se nós não fecharmos as vagas, infelizmente a van será cancelada. Então ainda temos algumas vagas, tá bom? Se você tiver interesse, me procure, que aí eu posso colocar o seu nome. Então a gente tem até o final desse mês para poder fechar com a van. E tem mais algum aviso? Ok. A respeito das visitas, irmãos, os irmãos que necessitarem, os irmãos podem nos procurar qualquer dia da semana, tirando a folga. Nós estamos disponíveis. Pastor Vel, na quinta-feira ele vem até a igreja. Os irmãos que necessitam podem procurar. Ele atende aqui das 16 às 20 horas, tá bom? Então, qualquer dúvida, é só me procurar. São esses os avisos da semana. Boa noite, amada igreja. Boa noite, visitantes. Sejam todos bem-vindos. Eu vou deixar um versículo que está em capítulo 7 de Mateus, do 7 ao 8. Diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que se pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Sintam-se à vontade, visitantes, para voltarem novamente à casa do Senhor. Sintam-se acolhidos por nossa igreja, em nome de Jesus. Boa noite, amada igreja. Como a irmã falou, todos sejam bem-vindos e já estão recebendo já o convite para o retorno. À medida que eu for chamando as pessoas que estão nos visitando, se ponham de pé para que a igreja possa conhecê-lo. Nós não podemos ter contato, né, por enquanto, por conta da pandemia. Então, a gente pede, por gentileza, que os irmãos apenas cumprimentem distante, né? É a nossa forma agora de cumprimentar as pessoas. Então, a irmã Selma trouxe o senhor Cícero e Stanley, seu filho. Por favor, fica de pé, por favor, e seu filho também, para que a igreja os conheça. Sejam bem-vindos. Távila trouxe Vanessa, sua amiga. Onde ela está? Seja bem-vinda. Retorne mais vezes. Sinta-se acolhida. Irmã Jovina trouxe sua filha, Irlana, Jonas, seu genro, e Cauê, seu netinho. Por favor, ficam de pé. Muito bem, sejam bem-vindas. O pastor Francelino fez um convite à dona Maria do Socorro, sua irmã. Ela pode ficar de pé para que nós possamos apresentar para a igreja. Amém. Seja bem-vinda. Então, esses são os nossos visitantes de hoje e todos estão recepcionados e acolhidos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, hoje é
Maranata. Boa noite, hoje a gente vai cantar o especial Maranata.